E vamos aqui para o nosso capítulo 3 do livro Pensamentos Poderosos. Capítulo 3, Mais Poder para Você. Uma jovem iria ser apresentada aos pais do seu namorado pela primeira vez. Naturalmente, ela queria ter a melhor aparência possível, mas quando olhou para si mesma no espelho, viu que suas botas de couro estavam um pouco sujas. Ela pegou uma toalha de papel que havia usado para escorrer a gordura do bacon que comera naquela manhã, poliu seus sapatos e saiu. Ao chegar na casa dos pais de seu namorado, eles a cumprimentaram, e o mesmo fez o poodle mimado e temperamental deles. O cão seguia pela casa alegremente a noite toda, por causa do cheiro dos seus sapatos. Quando a visita chegou perto do fim e ela se preparava para sair, os pais observaram: "Nosso cão é excelente em julgar o caráter, e ele certamente gosta de você. Bem-vinda à família." Nessa história, os pais do namorado tomaram uma decisão baseada em algo que eles pensavam que era verdade, mas que absolutamente não era. Obviamente, eles não podiam sentir o cheiro da gordura do bacon nos sapatos da namorada do filho, mas o poodle certamente podia, e ele reagiu favoravelmente à garota por causa disso. Eles decidiram que a jovem seria bem-vinda à família porque o cão era um ótimo juiz do caráter das pessoas. As pessoas permitem que aquilo que elas pensam as influencie de muitas formas, tanto grandes quanto pequenas. Os pensamentos são poderosos. Nos anos recentes, muito tem sido dito sobre o fato de que os pensamentos e atitudes influenciam as pessoas de muitas maneiras. Muitas escolas de medicina e hospitais receberam financiamento para estudarem a relação corpo-alma e implementarem programas para ajudar os pacientes a se curarem fisicamente através da aquisição de maior saúde mental. É tremendo o fato de que a comunidade médica esteja prestando atenção à relação entre mente e corpo, mas a compreensão do poder dos pensamentos não é uma tendência nova. Na verdade, isso é tratado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, escrito há milhares de anos. Em Romanos 14:14, o apóstolo Paulo indica a sua forte convicção de que os pensamentos são muito poderosos. Respondendo a um debate acalorado sobre a permissão ou não de que os cristãos da igreja primitiva comessem carne que havia sido oferecida a ídolos, ele escreveu: "Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro." Paulo não acreditava que a carne oferecida a ídolos pudesse ser maculada, porque ele sabia que os ídolos não eram nada além de madeira ou pedra. Entretanto, muitas pessoas não viam as coisas como Paulo via, e ele entendia isso. Então, o conselho dele a essas pessoas era que não comessem a carne se eles achassem que ela era impura. Ele sabia que comer carne que elas consideravam impura afetaria a consciência delas da mesma maneira que as afetaria se a carne realmente fosse impura. Em outras palavras, em certo sentido, a percepção é a realidade. Quanto mais medito em Romanos 14:14, mais impressionada fico com a profundidade do discernimento de Paulo. O princípio que ele entendia ser verdadeiro quando aplicado à carne oferecida a ídolos nos tempos antigos, ainda é verdadeiro hoje em qualquer área da vida. Por exemplo, uma pessoa que pensa: "Nunca conseguirei o bom emprego", provavelmente nunca não conseguirá. As pessoas cujos pensamentos as convenceram de que elas nunca podem fazer nada certo tendem a cometer mais erros que o normal e têm uma alta porcentagem de fracassos. As pessoas que se consideram inclinadas a ter acidentes parecem sofrer um acidente atrás do outro. Na sua forma extrema, permitir que os pensamentos se tornem realidade pode resultar em estados como anorexia, em que pessoas cujo peso e gordura corporal são extremamente abaixo do normal estão convencidas na sua mente de que estão absurdamente acima do peso. Elas estão tão profundamente convencidas disso que, mesmo quando se olham no espelho, a imagem que vem parece muito maior do que realmente é. Nunca podemos ir além daquilo que pensamos e acreditamos. Muitas pessoas hoje em dia nem se incomodam em pensar racionalmente sobre o que acreditam e às vezes terminam construindo toda a sua vida sobre convicções que simplesmente não são verdadeiras. Para elas, qualquer coisa que elas digam se torna verdade,
e eles podem ser a mídia, uma celebridade, um grupo de amigos, em outras pessoas que gostam de compartilhar sua opinião, mas que na verdade pode não ter qualquer ideia do que é verdadeiro. Quando acreditamos em mentiras, nossa mente pode nos limitar e até nos impedir de fazer o que Deus nos criou para fazermos. Porém, se lutarmos pela verdade e abraçarmos e construirmos nossa vida sobre ela, teremos êxitos em todos os empreendimentos. Pense nisso. Que pensamento você acha que o limita mais do que qualquer outra coisa? Você acredita que pode transformá-lo? A batalha pela verdade. Nos dias de Paulo, muitas pessoas acreditavam na mentira de que a carne oferecida aos ídolos era impura. Essa situação ainda pode ser relevante em algumas culturas atuais, mas não universalmente. Entretanto, o mundo onde você e eu vivemos também está esmagado pelas mentiras. Muitas pessoas não acreditam que existe algo como a verdade absoluta e pensam que qualquer verdade que exista se aplica apenas a certas pessoas ou ambientes e situações específicos. Satanás construiu toda essa mentalidade a fim de colocar de lado as verdades eternas de Deus. Isso permite que as pessoas acreditem no que é conveniente e fácil para elas, em vez de acreditarem e viverem segundo os princípios de Deus, que foram projetados para gerar vida, paz e vitória para nós e para dar glória a Ele. Um dos problemas do mundo hoje é que as pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, mesmo que isso as torne miseráveis. Elas não querem receber orientação de ninguém, nem desejam que lhes digam o que fazer. Tampouco querem ler as palavras da verdade em um livro chamado Bíblia. Esse tipo de independência e rebelião arrogante é responsável por muitos resultados desagradáveis e até tragédias. Estou certa de que, se você parar e pensar, lembrará de situações em que as pessoas se decidiram a seguir seu próprio caminho e terminaram com problemas terríveis. Isso não precisa acontecer. Deus nos deu instruções para a vida. Elas são verdadeiras e funcionam. Para sermos capazes de desfrutar a vida e evitar problemas desnecessários, precisamos viver de acordo com a verdade que se encontra na palavra de Deus, e não de acordo com as mentiras que ouvimos das outras pessoas, do mundo ou do inimigo. O inimigo está sempre pretendendo nos enganar, nos tentando a acreditar em coisas que não são realmente verdade, mas que podem se tornar realidade para nós se nos convencermos das mentiras que a cercam. Quando somos enganados, não conhecemos a verdade, não a desfrutamos nem vivemos de acordo com ela. Se não conhecemos a verdade porque estamos enganados, não há maneira de desfrutar os seus benefícios. Precisamos saber separar o que é verdadeiro do que não é. Podemos fazer isso, mas a batalha pela verdade ocorre na nossa mente e não a vencemos sem lutar. Precisamos examinar o que acreditamos e por que acreditamos nessas coisas. É sábio estarmos firmemente convencidos para que, quando o diabo nos desafiar com relação à palavra de Deus, estejamos preparados para resistir. É comum vermos os filhos de pais cristãos atingir uma idade em que começam a se perguntar se realmente acreditam no que seus pais lhe ensinaram ou não. Às vezes, eles passam por um período de crise com relação à sua fé em Deus. Eles precisam encontrar a sua própria fé, porque não podem mais viver com base na fé de seus pais, como fizeram no passado. Esse processo pode ser muito saudável. A maioria deles geralmente descobre que acredita que Jesus é o seu Salvador, mas é uma decisão que eles precisam tomar por si mesmos. Não podemos nos manter de pé em meio às tempestades da vida com base na fé de outra pessoa. Precisamos estar plenamente seguros no nosso coração e na nossa mente. A partir do momento em que tomamos a decisão de mudar nosso pensamento para alinhá-lo com a verdade de Deus, entramos em uma guerra geral contra o inimigo, e a nossa mente é o campo de batalha onde essa guerra é travada. Satanás sabe que se puder dominar nosso modo de pensar, poderá dominar nossa vida. Mas Deus nos deu a capacidade de vencermos Satanás, e podemos começar entendendo a sua natureza e as suas estratégias contra nós. Entendendo o inimigo e as suas estratégias. Pense novamente em Romanos 14:14 e no fato de que aquilo em que acreditamos passa a ser verdade na nossa mente. É por isso que precisamos ser diligentes em conhecer e entender a verdadeira verdade, a verdade de Deus, e saber como reconhecer e recusar as mentiras. Se não tomarmos cuidado, acreditaremos em mentiras e elas nos influenciarão de forma negativa. É exatamente isso que o inimigo quer.
João 8,44 identifica claramente o inimigo como mentiroso e pai da mentira e tudo que é falso. Tudo sobre ele, tudo que ele tenta fazer com que acreditamos é mentira. Ele é o grande enganador e consegue entrar na vida de várias pessoas enganando-as. No mundo natural, há uma criatura que também pratica o engano, e assim como o inimigo, não conhece outro modo de vida. Você provavelmente nunca ouviu falar na aranha Portia, mas esse pequeno inseto ilustra claramente o que o inimigo trabalha. A aranha de espécie Portia é um predador hábil cuja principal arma é o engano. Robert R. Jackson, da National Geographic, diz que, para início de conversa, essa aranha parece um pedaço de folha seca ou de folhagem que foi soprando e ficou presa na teia. Quando ela ataca outras espécies de aranha, utiliza uma série de métodos para seduzir a aranha anfitriã e atraí-la ao seu ponto de ataque. Às vezes ela sobe na teia e bate nos fios sedosos de uma maneira que imita as vibrações de um mosquito preso nela. A aranha anfitriã avança para jantar, mas em vez disso ela mesma se torna o jantar. Na verdade, a aranha Portia pode adaptar suas estratégias de engano a cada presa. Com um tipo de aranha que mantém sua casa dentro de uma folha enrolada, ela dança do lado de fora da folha, imitando um ritual de acasalamento. Jackson escreve: a Portia pode encontrar um sinal para quase todo tipo de aranha por meio da tentativa e do erro. Ela faz sinais diferentes até que a aranha vítima finalmente reage de forma adequada. Depois continua fazendo o sinal que funciona. Não seja ignorante. A Bíblia diz que não devemos ignorar os ardis do inimigo. 2 Coríntios 2,11. É interessante notar que a palavra ardil é definida como um esquema para enganar. Claramente, uma maneira pela qual usa seus ardis contra nós e plantando em nossa mente pensamentos com um propósito maligno. A doutora Caroline Leif ensina que no instante em que os nossos pensamentos se tornam tóxicos, em outras palavras, cheios de ansiedade, sobrecarregados pela depressão, influenciados por mentiras ou prejudiciais de qualquer outra maneira, venosos, nosso cérebro não pode funcionar como Deus planejou. Ela acredita, e eu também, que o inimigo sabe disso e tira vantagem dessa informação guerreando no campo de batalha da mente. Descobri que a preocupação e a racionalização são dois dos maiores ardis de Satanás contra a nossa vida. É importante reconhecer seus pontos fracos e orar para que, quando for tentado nessas áreas, você possa reconhecer e resistir à tentação. A preocupação e a racionalização são tentações, assim como roubar, mentir ou qualquer outro pecado. Normalmente não vemos coisas como a preocupação como um pecado, mas tudo que não procede da fé é pecado, segundo Romanos 14:23. Certamente não nos preocupamos pela fé, e assim precisamos encarar o fato de que a preocupação é pecado e desonra extremamente a Deus. Eu costumava me preocupar e tentar solucionar muitas coisas. Não conseguia relaxar e ficar em paz, a não ser que achasse que tinha resolvido tudo. Agora entendo que aquilo era minha tentativa desesperada e tola de tentar me sentir no controle da vida e assim sentir-me segura. Quando eu me permitia me preocupar e racionalizar, dava lugar a Satanás no meu pensamento. Efésios 4:27. Ao longo dos anos, essa e outras áreas de fraqueza permitiram que ele desenvolvesse uma série de fortalezas em minha mente. Deixe-me explicar como isso acontece. O inimigo não tenta simplesmente plantar mentiras individuais na nossa mente. Ele tem uma estratégia maior e mais sutil que essa. A passagem de 2 Coríntios 10, do 4 ao 6, é muito importante e vamos lembrá-la agora. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Escondida nessa passagem está uma palavra-chave: fortalezas. O que o inimigo quer fazer na nossa mente é construir fortalezas. O dicionário American Heritage define uma fortaleza como uma cidadela, uma área dominada ou ocupada por um grupo especial. Assim,
Fortalezas são mentalidades erradas e padrões de pensamentos que se baseiam em mentiras e que permitem que o inimigo domine certas áreas da nossa vida. Quando criança, eu sempre senti a necessidade de cuidar de mim mesmo porque ninguém fazia isso. Através do medo que se manifestava por meio da preocupação e da racionalização, Satanás obteve acesso a essas áreas e construiu uma fortaleza mental. Também me senti envergonhada porque meu pai havia abusado de mim sexualmente quando eu era criança, e Satanás usou essas circunstâncias para construir uma fortaleza de insegurança e baixa autoestima em minha mente. Esse modo de pensar errado afetou todas as áreas da minha vida por muitos anos. O inimigo sabe que as fortalezas são eficazes. Se ele conseguir nos aprisionar nessa armadilha, poderá realizar todo tipo de destruição. Deus não quer que fiquemos aprisionados nas fortalezas da mentira do inimigo. Por isso, ele nos ensina através de sua palavra a destruí-las. Esse processo se chama renovação da mente, que é simplesmente aprender a pensar adequadamente. Precisamos examinar aquilo que acreditamos e começar a perguntar por que pensamos dessa maneira. Milhões de pessoas estão aprisionadas na armadilha de vidas infelizes porque acreditam em mentiras. Elas podem acreditar que não têm valor, como eu um dia acreditei, e se perguntar por que nasceram. Elas podem ter uma raiz de rejeição em suas vidas, que é uma profunda sensação de que ninguém as quer ou de que ninguém acha que elas têm qualquer valor. Quando uma pessoa tem essa raiz de rejeição, imagina todo tipo de coisas que não são reais. Elas têm tamanha expectativa de serem rejeitadas que terminam se comportando de uma maneira que faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis e incapazes de gostar delas. Frequentemente são ignorados pelos demais, mas foi sua própria maneira de pensar que gerou esse problema. Pense nisso. A preocupação, a ansiedade e a insegurança foram alguns dos ardis mais eficazes do inimigo contra mim. Quais são os maiores ardis que ele usa contra você? Destruindo fortalezas. A maneira de se livrar das trevas é acender a luz, e a única maneira de destruir uma fortaleza de mentiras é dissipá-la na luz da verdade. A maior arma que você e eu temos é a verdade da palavra de Deus. O texto de 2 Coríntios 10:5 diz que devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Posso lhe garantir que, se não levarmos cativos os pensamentos errados, serão os pensamentos errados que nos levarão cativos. Durante os dias em que Jesus viveu na terra, Pilatos fez a ele uma pergunta e tem sido feita ao longo dos séculos e ainda está sendo feita hoje. O que é a verdade? João 18:38. Jesus havia respondido essa pergunta de maneira clara e simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quando orava a Deus em João 17:17, Jesus também disse: a tua palavra é a verdade. Ele não apenas conhecia a verdade, mas quando a sua própria mente estava sendo atacada por Satanás, ele declarou a verdade da palavra de Deus em voz alta. Veja Lucas 14, do 1 ao 13. Essa é uma das formas mais eficazes de se destruir pensamentos errados, argumentos, teorias e imaginações. Veja isso como interromper o diabo no meio da tentação que ele está preparando. Foi isso que Deus me ensinou a fazer quando os pensamentos de preocupação e racionalização se levantam. E é isso que ele quer que você faça com os pensamentos errados que o inimigo usa contra você. Quando sua mente estiver sendo bombardeada por pensamentos errados, simplesmente fale em voz alta a passagem da palavra de Deus que se opõe à mentira que está na sua mente. Por exemplo, se você estiver pensando que é inútil e que fracassa sempre em tudo o que faz, deve dizer em voz alta: Deus tem um propósito para a minha vida e Ele faz com que eu triunfe e tenha êxito. Somos parceiros de Deus. A parte que nos cabe é confiar nele, conhecer sua palavra e crer nela. E a parte dele é fazer o que for preciso ser feito em toda situação. Não podemos conhecer a palavra de Deus se não nos dedicarmos a lê-la e estudá-la com diligência. Ninguém esperaria ser um médico bem-sucedido sem estudar, e não sei por que as pessoas esperam ser fortes na sua fé sem fazer o mesmo. Jesus declarou claramente em Mateus 6, do 25 ao 34, que não devemos nos preocupar com nada, porque Deus é fiel para suprir tudo que precisamos no momento em que precisamos. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Quando Deus abriu os meus olhos para a verdade da sua palavra, comecei a confiar no que a Bíblia dizia e não no que o inimigo dizia. Quanto mais eu meditava nas Escrituras, como essas que acabo de mencionar e outras, mais o meu modo de pensar mudava e a minha liberdade e alegria aumentavam. Pouco a pouco, à medida que a verdade da palavra de Deus se enraiza em minha mente, o inimigo perdeu terreno no meu pensamento. Ter a minha mente renovada não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Satanás havia construído padrões errados de pensamento em minha mente com muita paciência e diligência. Ele havia trabalhado desde o dia que eu nasci e pretendia continuar até eu morrer. Precisamos ter a mesma tenacidade que ele tem em estar disposto a passar o resto de nossa vida trabalhando com Deus para desfazer os danos que o diabo causou. Deus quer restituir tudo o que o diabo roubou de nós e cultivar o caráter de Cristo em nós. Veja Isaías 61:7 e 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Tome a decisão agora de nunca desistir até ter a vitória em todas as áreas da sua vida. Também o encorajo a ser paciente e determinado, mesmo que não veja resultados instantâneos. Deus está trabalhando em você e em sua vida, e você verá os resultados no devido tempo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. Ele ensina a verdade e nos mostra um modo de viver que produz vida. A palavra de Deus passou no teste do tempo e foi comprovada na vida de milhões de pessoas em milhares de anos. Ela funciona, e se for seguida, sei disso por causa dos anos de experiência pessoal e devido a inúmeras vezes em que vi a vida de outras pessoas mudar de forma surpreendente, simplesmente porque elas acreditaram e obedeceram à verdade de Deus. Liberte-se e permaneça livre. Quando tivermos aprendido a nos libertar da influência do inimigo em nossa mente, acreditando e aplicando a verdade de Deus à nossa vida, precisaremos então aprender a permanecer livres. Não basta apenas levarmos os pensamentos errados cativos. Também precisamos escolher os pensamentos corretos no futuro. Descobri que isso era verdade na minha batalha contra a preocupação e a racionalização. Assim que aprendi que Deus não queria que eu me preocupasse ou tentasse solucionar tudo, passei a me esforçar ao máximo para não fazer isso. Quando os pensamentos errados vinham à minha mente, eu fazia o máximo para levá-los cativo. Eu dizia, não vão pensar nisso. Por um instante minha mente tinha liberdade, mas não demorava muito e os velhos pensamentos voltavam. Mais uma vez eu dizia, não vou pensar nisso. Mais cedo ou mais tarde, porém, o mesmo pensamento ou outros semelhantes voltava. Esse ciclo se repetiu várias vezes e, às vezes, quando chegava ao fim do dia, eu estava completamente exausta. Um dia, lembro-me de ter orado, Deus, não posso continuar assim dia após dia. Assim que levo cativo esses pensamentos errados, eles voltam. O que eu devo fazer? Quando você estiver travando um combate em sua mente, pode ser que se veja fazendo essa mesma oração. Então quero compartilhar com você a resposta simples que Deus me deu. Ele disse que tudo o que eu precisava fazer era pensar em outra coisa. Quando você pensa em algo bom, não há lugar para os pensamentos errados em sua mente. Concentrar-se em não tentar ter pensamentos errados, na verdade, pode aumentá-los. Mas simplesmente encher a sua mente com coisas boas não deixa lugar para as coisas ruins entrarem. A Bíblia diz que, se andarmos no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Veja Gálatas 5,16. E isso significa simplesmente que nos concentraremos naquilo que Deus deseja. Então não teremos espaço em nossa vida para o que o diabo deseja. Essa foi uma revelação transformadora para mim. Percebi que não podia esperar que algo de bom simplesmente caísse sobre a minha mente. Precisava escolher meus pensamentos deliberadamente. Eu precisava fixar minha mente em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, em tudo que é excelente ou digno de louvor. Veja Filipenses 4:8. A Bíblia diz em Deuteronômio 30:19 que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você e eu não escolhermos os pensamentos que levam à vida, o inimigo fará a escolha por nós, e ele escolherá os pensamentos que nos levam à morte. Mas quando escolhemos os pensamentos que levam à vida, a nossa vida é abençoada. Mais uma vez quero lembrar-lhe que você
Mais uma vez, quero lembrar-lhe que você pode escolher seus próprios pensamentos e deve fazer isso com muito cuidado. Eu o encorajo a ter o que chamo de sessões de pensamentos. Reserve tempo para deixar que bons pensamentos permeiem sua mente incessantemente, pois isso o ajudará a criar o hábito de pensar em coisas boas. Você precisa acreditar que pode fazer uma coisa, do contrário, nem sequer irá tentar. Então, repito, você pode escolher seus pensamentos. Você pode escolher seus próprios pensamentos. Você pode vencer, dominar o mal com o bem. Romanos 12, 21. Anote. Anotar as coisas parece realmente me ajudar a aprender. Por exemplo, descobri que escrever uma lista de todos os pensamentos positivos sobre uma situação ou uma pessoa, anotando as passagens bíblicas relacionadas, ajuda-me a permanecer alegre e a evitar ver as coisas fora de proporção. Depois que faço essa lista, às vezes levo-a comigo para poder consultá-la ou a releio todas as manhãs. Fazer isso me ajuda quando sou tentada a dar um lugar a pensamentos errados. Chamo isso de combater o bom combate da fé. Deus usou esse método para renovar minha mente em muitas áreas. Aprendi que quanto mais engrandeço e medito no que é bom, menores meus problemas se tornam. O mesmo pode acontecer com você. Simplesmente tente. Fazer esse exercício o ajudará a formar novos hábitos de pensamento que finalmente se tornarão muito naturais para você, em vez de ser alguma coisa que você precisa se esforçar para realizar. Pense nisso. Pense em uma pessoa ou situação que seja difícil para você e faça uma lista de elementos positivos a respeito dela. Mantenha essa lista com você e leia em voz alta, se possível, quando for tentado a ceder pensamentos errados. Concorde com Deus. Precisamos renovar constantemente a nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Não estou apenas escrevendo um livro sobre pensamentos neste instante, mas também estou lendo o livro para o meu próprio estudo e edificação. Precisamos ser aprendizes por toda a vida. Eu era uma pessoa muito negativa, então foi necessária uma determinação diária para reprogramar a minha maneira de pensar. Levou tempo, mas gradualmente, à medida que aplicava novos conhecimentos a este desafio, desenvolvi uma nova maneira de pensar. Embora encarar as coisas a partir de uma perspectiva positiva tenha se tornado hoje a minha reação normal, ainda me certifico de estar lendo e estudando periodicamente sobre essa área para fazer algumas revisões sobre o assunto. Sei que essa foi uma área de grande fraqueza em minha vida e jamais quero presumir que aprendi tudo o que existe para ser aprendido e sei que há para se saber. E sei tudo o que há para se saber. A pessoa mais tola do mundo é aquela que pensa que sabe tudo e que não precisa aprender mais. Se nós pudermos aprender a concordar com Deus no nosso pensamento, pensar como Ele quer que pensemos, então podemos ter o que Ele quer que tenhamos, ser quem Ele quer que sejamos e fazer o que Ele quer que façamos. Eu disse muitas vezes, precisamos pensar no que estamos pensando, e acredito nisso mais do que nunca. Se você está de mau humor, pergunte a si mesmo em que coisas anda pensando, e você provavelmente descobrirá a raiz do seu mau humor. Se está se sentindo pena de si mesmo, simplesmente pense no que você está pensando. A sua atitude pode precisar de uma correção. Lembre, para onde a mente vai, o homem a segue. Nosso humor está diretamente ligado aos nossos pensamentos. Portanto, bons pensamentos gerarão bom humor. Pense com responsabilidade. Precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos. Precisamos parar de agir como se não houvesse nada em que possamos fazer com relação a eles. Deus nos deu o poder para resistirmos ao diabo, escolhendo pensar em coisas que são divinas e boas. Uma grande esperança me invade quando entendo que posso ter a certeza de uma vida melhor, tendo bons pensamentos. Isso é empolgante. Deus nos mostrará o que fazer para limpar os nossos pensamentos, mas Ele não fará isso por nós. Ele nos dá a sua palavra para nos ensinar e o seu Espírito para nos ajudar, mas somente nós podemos tomar a decisão de fazer o que devemos fazer. Você pode aprender a pensar adequadamente e poderosamente se quiser.
Levará tempo, mas é um investimento que gera grandes lucros. A Bíblia é o relato dos pensamentos, dos caminhos, dos feitos de Deus. Quando concordamos com ela, estamos concordando com Deus. Pense nisso. Você já assumiu a responsabilidade por seus pensamentos e suas atitudes? Se não fez isso, escreva que hoje é o dia em que você começa a assumir a responsabilidade pelo seu modo de pensar. Anote a data e assine como se estivesse fazendo um contrato com Deus. Esse foi o capítulo 3, né? Então tem alguns exercícios aí que eu vou deixar para a gente aprender, para a gente anotar e vamos avançar, né, nos exercícios e no aprendizado, ok? Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.